Fala galera, é isso aí, Zabo Lima na área, tamo junto. A nossa aula de hoje é sobre trabalho e produção, transformações e desafios nas sociedades contemporâneas. Isso mesmo, sociologia na história. Vamos analisar como o trabalho foi organizado historicamente, passando pelos modelos clássicos de produção e chegando aos dilemas atuais da precarização e da chamada uberização. Roda a vinheta e vem comigo. Bom, pessoal, papel e caneta na mão, nossa aula de sociologia na história. É isso mesmo, já temos filosofia, já temos história completo e estamos caminhando nos temas de sociologia. Sociologia na história. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda no canal. História é vida. Vocês sabem que é Zabo Lima e vem nessa sequência aí, pessoal. Aulas de história que se conectam aí com todos os temas da filosofia e da sociologia. Pessoal, deixe seu like, clique. Compartilha, ative o sininho para receber as notificações. Ajuda o nosso canal aí, porque isso é muito importante, faz a gente crescer, faz a gente ter mais visibilidade aqui no YouTube. Então, se você quer, contribuir com o nosso canal, comente, pessoal, deixe o seu like e compartilhe. Então, na aula de hoje, nós vamos abordar 3 grandes eixos. Primeiro eixo, a divisão social do trabalho e as suas funções nas sociedades modernas. 2. Os modelos de produção industrial, Taylorismo, Fordismo e Toyotismo. E, por fim, a precarização e a uberização do trabalho, fenômenos centrais no capitalismo contemporâneo. Beleza? Tudo isso a gente vai, obviamente, trazer, como a gente fez isso em outras aulas, discutindo aí com a base em autores clássicos, como Émile Durkheim, o Karl Marx, o Antônio Gramsci e pensadores contemporâneos atuais como o David Harvey e o Ricardo Antunes. Isso mesmo, tá? E claro, no final, nós vamos mostrar aí como que esse conteúdo costuma aparecer nos principais vestibulares do país. Então você já pegou a nossa manha de aula aqui na série Sociologia na História. E não se esqueça, hein? Sociologia ajuda muito para as redações. Você que está perdido aí em pensar em redações ou nos temas possíveis, vem aqui nas aulas de Sociologia que você vai conseguir pegar. Vamos lá, pessoal, ó, a divisão social do trabalho. Vamos lá. A divisão social do trabalho é uma das bases para entender o funcionamento das sociedades modernas, tudo bem? Então, essa divisão diz respeito à separação e também à especialização das atividades produtivas entre indivíduos ou grupos. E é com ela que surge o quê? As funções específicas, como quem planta, quem constrói, quem administra, quem transporta e quem consome. Tá? Nas palavras de Émile Durkheim, ele mesmo, pessoal, grande sociólogo Durkheim, essa divisão não é apenas técnica, ela é social e moral. Para ele, quanto mais complexa a sociedade, mais ela exige uma divisão do trabalho detalhada, criando laços de independência entre os indivíduos. E essa especialização geraria o que ele chama de solidariedade orgânica. Marca aí, solidariedade orgânica, típica das sociedades modernas. Tudo bem? Contrapondo, ou pensando divergente do Durkheim, o Karl Marx ele faz uma crítica radical a essa estrutura, pessoal. Para ele, a divisão do trabalho no capitalismo não é neutra, ela gera alienação, pois o trabalhador, de certa forma, ele torna aí uma engrenagem dentro da lógica produtiva. Ele não se reconhece naquilo que ele produz, perde o controle do processo e a sua subjetividade é rebaixada a uma função repetitiva. Tá? Um exemplo claro disso pode ser visto nos centros de distribuição de empresas, como por exemplo a Amazon, onde os funcionários realizam tarefas repetitivas, controladas aí por sensores e algoritmos, com pausas cronometradas e metas de produtividade desumanas, beleza, pessoal? Então o trabalho, que deveria ser uma forma de realização pessoal e coletiva, se torna um fardo,
rotina mecânica e alienante. Ah, tudo bem, ganha esse dinheiro. Sim, ganha esse dinheiro porque é a única forma de sobrevivência. Mas é esta a crítica marxista ao trabalho alienante. Tudo bem? Bom, vamos então pensar, né, o que hoje nós chamamos de sistemas de produção, tá? Taylorismo, Fordismo e o Toyotismo. Nós já vimos esse assunto nas aulas de história, beleza? Vai passar aqui em cima, ó, né, a Revolução Industrial e as ideologias do século XIX. Eu comento também sobre os sistemas de produção. É muito comum nas aulas de história, de geografia e agora na aula de sociologia, quando a gente fala de trabalho, falar desses sistemas de produção. Beleza? Então a industrialização dos séculos 19 e 20 levou à criação de modelos específicos de produção que moldaram não apenas as fábricas, mas toda a lógica do mundo do trabalho. Beleza? Nós estamos falando do processo da segunda revolução industrial, né? Taylorismo, né? Frederick Taylor, então, lá no início do século 20, ele cria aí um modelo que busca a máxima eficiência por meio do controle rigoroso do tempo e do movimento. Lembra da frase em inglês, né? Time is money, ou seja, tempo é dinheiro. O trabalhador é tratado como uma extensão da máquina. Não pensa, apenas executa na prática. Isso significa, pessoal, medir cada movimento, padronizar tarefas e cronometrar tudo. Hoje, esse pensamento está presente, né, em centros de telemarketing, empresas de entrega por aplicativos e, obviamente, que no varejo digital, onde os algoritmos monitoram a cada segundo, né, da jornada de trabalho dos trabalhadores. Beleza? Um segundo grande nome, né, do sistema que é bem conhecido aí no início do século XX é justamente o Henry Ford. Estou falando do Fordismo. O Fordismo, então, pessoal, né, criado pelo industrial aí, americano Henry Ford na década de 1910, ele trouxe uma grande inovação, né, que foi a linha de montagem, né, o carro passava por esteiras e cada trabalhador fazia apenas uma parte. Isso aumentava a produção e reduzia os custos. Além disso, o Ford, né, pagava salários melhores para os seus próprios operários que pudessem comprar os produtos que fabricavam, consolidando o consumo de massa. Então ele criava aí essa ideia, né, de que o trabalhador é o próprio consumidor do produto. Então a produção em massa, a esteira rolante, né, e isso marca a era do Fordismo no início do século XX. Um exemplo, obviamente, contemporâneo do Fordismo é a indústria automobilística, né? Volkswagen, GM, né, e várias outras, e mais recentemente a Tesla, né, lá do Elon Musk, que embora seja uma empresa de tecnologia de ponta, mantém estruturas fordistas de produção em larga escala e divisão rígida de trabalho, mesmo usando robôs lá, né, como seus trabalhadores. Tudo bem? Bom, terceiro sistema de produção bastante famoso, pessoal, é justamente o Toyotismo. O Toyotismo, no Japão, pós-Segunda Guerra Mundial, criou aí, esse modelo japonês, ele propõe uma produção mais flexível, adaptável à demanda, né? Os trabalhadores são polivalentes, há menos estoque, o sistema aí em inglês é chamado de just in time, ou seja, tudo no seu tempo. E há maior envolvimento, né, do trabalho no processo. Então esse sistema é dominante hoje em startups, empresas de tecnologia, a Apple, né, a famosa Apple, Spotify, né, entre outras grandes empresas, onde equipes pequenas e ágeis se adaptam rapidamente, né, a mudanças no mercado. Toyotismo, pessoal, é praticamente nosso mundo atual. Né? Bom, o pensador Antônio Gramsci, já falamos de Gramsci em outras aulas, né? Nos ajuda a pensar esse processo. Sob outro ponto de vista, ele argumenta que o Fordismo não é apenas um modelo econômico, mas é um projeto de organização da vida e da cultura do trabalhador. Ele forma uma nova ética, uma nova disciplina que molda o sujeito dentro e fora da fábrica.
né? Sempre quando se fala desse sistema fordista, né, pessoal, vem lá nas nossas aulas de história, de sociologia, o filme Tempos Modernos, mostrando lá o Charlie Chaplin, né, sendo condicionado pela fábrica, trabalhando, e depois mostra ele se imbricando, né? Ele entra nas engrenagens da máquina e ele é totalmente moldado com seus tiques, suas formas ali relacionadas ao trabalho que é alienante e que faz dele apenas uma peça do sistema de produção, beleza? Bom, falar de trabalho é também falar de precarização e hoje nós chamamos de uberização do trabalho. Então, entrando mais no século XXI, trazendo o trabalho para o nosso momento atual, né, aprofundando aí as transformações no mundo de trabalho, surge o que os estudiosos chamam de precarização e uberização do trabalho. Estamos falando da globalização, nós estamos falando do neoliberalismo e essa precarização está totalmente condicionada, pessoal, à ideia de que existe aí, né, a perda de direitos trabalhistas básicos, como carteira assinada, férias, previdência, estabilidade. E ela se expressa em contratos temporários, terceirizações, privatização forçada aí, e jornadas extensas, né, por remuneração mínima, tudo bem? Então, PJização, né, os chamados PJs aí, né, PJizações forçadas, jornadas extensas por remuneração. Então, a uberização, né, por sua vez, é um modelo baseado em plataformas digitais, né? A pessoa trabalha como autônoma, mas depende totalmente de algoritmos para conseguir aí as suas corridas, as entregas ou as tarefas, né? Exemplo claro são motoristas de Uber, por isso o nome, né? Uberização, entregadores de iFood, os freelancers de plataformas como 99 Freelance ou os Fivers, né, pessoal? Então, esses trabalhadores muitas vezes enfrentam jornadas longas, sem direitos garantidos, sem salário fixo. Eles vivem num sistema em que a lógica do lucro é automatizada e despersonalizada, né? Então as pessoas vivem daquilo que elas produzem, revertendo toda aquela ideia, né, do trabalhador do século XIX e início do XX, que tinha como seu salário apenas o seu tempo de trabalho. Mas agora o trabalho dessas pessoas é condicionado à sua produção pessoal e, obviamente, que ele tem que se garantir em todos os sentidos. Beleza? O geógrafo e pensador David Harvey, pessoal, chama isso de acumulação por despossessão. Ó, acumulação por despossessão. O capital retira direitos, transfere riscos para o trabalhador e aprofunda desigualdades. Já o pensador Ricardo Antunes, sociólogo brasileiro, né, pessoal, denuncia a existência de uma nova morfologia do trabalho. Trabalhadores pulverizados, desorganizados e solitários, mas que formam a base real da produção contemporânea. Então mudou muito, né, o que era lá o final do século XIX até o final do século XX para o que hoje nós temos como lógica de produção e de trabalho. E isso, pessoal, é muito importante, tá? Porque esse termo uberização é bastante recente e já foi explorado em redações de vestibulares, beleza? E por falar em vestibulares, vamos então trazer esse conteúdo aí, como que ele aparece, né, no Enem, nos vestibulares, nos concursos. No Enem é muito comum cair questões sobre as transformações do trabalho, a relação entre tecnologia e emprego e os efeitos da globalização nas relações produtivas. Tudo bem? Já na FUVEST, as questões geralmente cobram a relação entre modelos econômicos e as suas consequências sociais, especialmente com base em Karl Marx e em outros autores. A FUVEST é um pouco mais teórica, né? E a gente tem a Unicamp aí, pessoal, que valoriza questões que envolvem a crítica à uberização, à precarização e ao impacto das tecnologias nas formas de trabalhar. E a Unicamp usa muito relações, pessoal, de presente e passado, né, para a gente poder, então, né, discutir esses temas. Então, dica essencial, sempre que possível,
conecte a teoria e a prática. Não basta citar Marx aí, é preciso, pessoal, relacionar a alienação com a realidade dos entregadores de aplicativo. Por exemplo, não basta falar do Fordismo, é preciso entender como que a lógica da produção em massa influencia até hoje o consumo e o trabalho, beleza? Isso eu digo quando você está falando, né, numa questão dissertativa ou também numa própria redação. É muito importante saber fazer a relação entre os autores e o que está acontecendo no mundo atual. Então, os candidatos têm que estar sempre ligados no mundo, vendo notícias, porque isso ajuda muito. Lembra que sociologia é uma maneira de você ver o mundo e, obviamente, através dos autores, desta lente teórica, nós vamos abrindo o nosso pensamento sociológico, beleza? Dessa maneira, então, nesta aula, recapitulando todos esses pontos, nós vimos que a divisão do trabalho é um elemento central nas sociedades modernas, tudo bem? Podendo gerar coesão, mas também alienação, tá? Coesão é o Durkheim e alienação é o Marx. Analisamos também os modelos de produção, né? O Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo, e entendemos como que eles organizaram a produção e a vida dos trabalhadores até hoje. E refletimos sobre o presente, como que os processos de precarização e uberização, analisando os impactos disso sobre a classe trabalhadora global. Citamos aí o Durkheim, o Marx, o Gramsci, o David Harvey e o Ricardo Antunes para nos ajudar a construir uma visão crítica e completa sobre essas transformações. É óbvio, pessoal, que muito mais precisa ser lido, pegar esses autores aí, ler os textos para você abrir cada vez mais os pensamentos. Mas essa aula é aquela introdução, né, para você realmente ter o tema e ser possível de ser usada em questões de vestibular. Beleza? Se você curtiu essa aula, eu já peço para vocês, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho novamente, hein? Quem não ativou no começo da aula, ativa agora. E também, pessoal, se você está gostando dessas aulas, né, deixa aí os seus comentários, né, pessoal? Ter sugestões de próximas aulas, já estou anotando aqui as próximas aulas e obviamente que a gente vai cada vez mais criando ali uma grande rede de discussão para temas de sociologia, de história, de filosofia e tudo mais. Então, até a próxima aula e vem comigo, hein? Sociologia na História. Tchau, tchau!